Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu estou aqui com quem? Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. E hoje nós vamos abordar sobre Alita, Anjos de Combate. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? É uma alegria estar aqui com vocês, falar sobre esse filme que eu gostei. Para variar muito, né? Se estou fazendo programas espertos, é porque é muito interessante. E, Cris, adorei esse quadro aí atrás de você. Ficou show, hein? Tudo a ver. O portal dos Urma, seres da antiga Suméria. Vamos nessa. Bem, pessoal, hoje nós iremos fazer uma profunda avaliação sobre a recente estreia aí nos cinemas, né, do filme Alita, agora de 2019, do diretor Roberto Rodrigues, escrito por James Cameron, Laeta Kalogridis e outras duas pessoas. Bem, o filme traz como artistas principais Rosa Salazar, que interpreta a digitalizada Alita, Christopher Waltz, Jennifer Connelly, entre outros. Pessoal, é um filmaço. Eu vou passar a resenha mais ou menos do filme, que está no falange.net, ok? Para que vocês tenham uma noção do que significa Alita. Bem, se a suposta franquia iniciada por Avatar em 2019, cujas continuações ainda estão em produção, nos diz algo, é que James Cameron é paciente. Não é nenhuma surpresa, então, que Alita, Anjo de Combate, né, seja um filme oficialmente anunciado por Cameron em 2003. Embora o desejo aí do diretor de adaptar a série de mangás Gun tenha surgido na década de 1990. E aí, depois de 2 décadas, o filme só viu a luz do dia devido a uma parceria com Robert Rodrigues, que assume a direção do longa. É uma parceria promissora, já que ambos os cineastas aí estão acostumados a trabalhar em projetos que dependem e muito de efeitos especiais. Como era de se esperar, Alita, o Anjo de Combate, está carregado de cenas de ação eletrizantes, um universo digital muito bem construído e visuais que justificam o uso de 3D. Bem, eu quero começar perguntando logo de cara para você, Maria. Conte como que é a temática de Alita. Então vamos lá. Como é que é a temática de Alita? Também peguei um descritivo aqui na internet para poder ler, porque é específico, né? Então diz assim: a adaptação cinematográfica de Gun se mantém bem próxima do material original em sua premissa. Um médico especializado em próteses cibernéticas, Dr. Dyson Nizu Christopher Waltz, né, que é o ator, encontra os restos de um androide de batalha em um lixão. Como o cérebro humano dentro da carcaça está perfeitamente preservado, ele consegue reconstruir o androide, batizada nesse momento de Alita, que é representado por Rosa Salazar, digitalizada, claro. Alita renasce sem nenhuma lembrança de sua vida passada, sem memórias de nada, mas logo percebe que possui reflexos de combate e o conhecimento de uma arte marcial perdida há séculos, o Panzerkunst, mais ou menos isso. Então, como uma perita em combate, Alita logo se envolve com caçadores de recompensa, gladiadores de um jogo mortal chamado Motorball e os poderosos que querem manter o status quo na região pós-apocalíptica em que a trama se desenrola, constituída de uma cidade em ruínas e uma fortaleza flutuante reservada para a elite. Nós vamos discutir isso. Tudo isso enquanto tenta descobrir sua identidade passada e questiona a natureza humana, né? O que funciona muito bem em mangás, como uma história seriada, nem sempre encontra divide espaço no filme. Essa é a opinião de muitas resenhas, como eu vou pontuar depois para vocês. O roteiro de Alita, Anjo em Combate, assim, possui inúmeras subtramas que nunca se desenvolvem por completo e tornam difícil a tarefa de acompanhar a narrativa. Isso porque vai ter sequência, né? E o pessoal não tem paciência. O passado de Alita, por exemplo, coloca Android em conflito direto com uma figura misteriosa chamada Nova, né? Que fala assim, que é o Edward Norton, ator.
um cientista capaz de possuir os cérebros cibernéticos dos moradores da cidade para manter constante vigilância e controle sobre todos. Seria mais do que suficiente para garantir boas 2 horas de ação digital, mas a Alita, anjo de combate, ainda quer fazer muitas coisas. Então, é como introduz várias coisas acontecendo e não se explica direito. O pessoal que não entende o que está por detrás do filme, e geralmente 95% ou 7% não entende o que está por detrás do filme, o pessoal sempre reclama dessas tramas não tão claras. O que acontece é que até os resenhistas hoje querem tudo mastigado, engolido, já digerido, se possível, como grande parte das pessoas pedem. Então é com você, Cris. Maria, como foram as críticas oficiais feitas para o filme? Pois é, como eu falei agora há pouco, né, já estava entrando nas críticas, a maioria sempre fala na qualidade dos efeitos, lá, lá, mas os críticos, claro que eu não vi tudo na internet, mas os que eu vi, que eu dei uma boa buscada, tanto em os americanos como os brasileiros, que repetem o que os americanos falam, para variar um pouco, não conseguem entender o filme porque não está tudo claro, né? E ao mesmo tempo, como tem subtramas e coisas por detrás para se entender e discutir, aquilo que está por debaixo, que é o mais interessante do filme, parece que ninguém pega. E as resenhas são tão desapontadoras. Então tem alguma coisinha curtinha que eu coloquei aqui, bem pequenininha, que diz assim: nova produção de James Cameron conta com efeitos visuais impressionantes, esses são sempre os elogios, e condução criativa de Robert Rodrigues, mas um roteiro acomodado impede de cumprir com seu potencial. Então, de 5 estrelas, este deu 3, né? Aí outro fala: Alita, anjo de combate, sofre de um excesso de subtramas mal exploradas. Isso vai ficar para os próximos filmes. Jogam-se várias coisas que não se esclarecem nesse filme, porque ele não começa e termina. Eu, por exemplo, quando eu faço os meus livros da trilogia O Sol Negro, embora a pessoa não tenha lido, por exemplo, o primeiro, ela pode pegar o segundo, porque a história começa e termina. Então, a primeira história começa e termina. A terceira, que eu não acabo nunca, mas eu vou lançar ainda esse ano, ela começa e termina, só que aí explica o que estava por detrás da primeira e o que estava por detrás do segundo. Só que quando a pessoa lê o primeiro, ela tem uma história que começa e termina. E esse filme, Alita, não. Ele não começou, ele não terminou. Então ele começou, jogou várias coisas e termina assim. Então as pessoas ficam, ué, quando acabou eu até falei, acabou? Porque não faz um final de uma coisa que você sabe que vai ter uma continuidade, te deixa no ar. Então isso aí gerou uma série de reclamações, fora as informações jogadas sem explicação. Então o que faz é que isso vai estar explicado nos próximos filmes, mas essa não é a parte mais interessante do filme, e sim o que está por detrás dele. E é isso aí que a gente vai falar. É com você, Cris. Maria, como você bem mostrou, para variar, o pessoal que faz críticas tende a literalmente a não entender o que há por detrás das mensagens, ou, né, não querem que nós nos demos conta delas, né? É incrível que muitos resenhistas criticam as chamadas subtramas não desenvolvidas, sem entender, inclusive, que motivo há por detrás delas e se elas são, na verdade, o suco do filme. Certo aí, Maria? Com certeza. A palavra é suco, né? Ou frase, né? Suco do filme. O suco do filme tá aí. E ninguém menciona isso. Então, eu até apontei umas coisinhas aqui que é interessante, né? Porque é natural que eles se percam, porque de fato, como eu falei, a história acaba sem acabar. Mas vamos puxar o que interessa. Alita renasce após 300 anos adormecidas. Aí já temos o número 3, que é um simbolismo completo, que eu explico isso em muitos vídeos e cursos, né? Desde o foco da física, o que é o 3, que é a questão do 1 mais 1 gera um terceiro.
Então, 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 gera um terceiro. Esse espelhamento de realidade é o que é representado sempre nas sociedades secretas, na maçonaria, as artes, né, do iluminismo. A gente vê, né, até nas pinturas de Leonardo da Vinci, os portais trípticos presentes. Então, aquilo que se chamava em inglês de triptych, sempre presente desde o Antigo Egito. Você vê os portais trípticos presentes. Então, essa triangulação de realidade coloca o número 3, eu ficaria horas falando disso, mas esse objetivo não é o objetivo desse programa, né? Então essa triangulação é uma coisa presente em toda a história da humanidade e numa sabedoria que se perdeu. Então, eles utilizaram isso ao dizer 300 anos adormecida e renasce, né? Renasce das cinzas, praticamente, porque ela estava jogada a parte do corpo dela, porque a parte robótica não estava cibernética, né, que era um cyborg, não estava a parte preservada do seu corpo físico e alguma parte, digamos, cibernética preservando isso, seu cérebro, seu rosto estavam intactos e assim se manteve congelada, sem gelo, não sei como, mas durante 300 anos. Então, a Anitta é trazida de volta pelo cientista que a descobre. Então, sem saber quem ela era, ela aparece uma menininha, adolescente, jovenzinha, redescobrindo a vida, né? Ou literalmente descobrindo a vida. Mas o que acontece com ela é que flashes de memória trazem a ela uma imagem de alguma coisa que ela era. Não era uma coisa tão desprezível assim. Até que então, em um momento, assim, ela tem que salvar a vida do Dr. Dyson, que era o médico, e ela então passa a usar que eu vou chamar de talvez um automatismo psíquico, porque ela responde automaticamente a uma luta, e claro, ela vence porque ela descobre então que ela era poderosa, até o próprio médico diz, oh my God, uma coisa assim, tipo, meu Deus, quem é ela? Ele se dá conta aí quem é ela. Então, quem é ela? O nome Alita foi escolhido com bastante qualidade, né? Então, a Alita é um nome comum na Espanha, né? Então, isso, né, da minha família toda, conheço este som, Alita, e Alita é um nome comum que deriva de um termo elite. Alita, elite, uma palavra latina que tem um significado de alguém que é especial. Então, uma variação do nome Alita é Elita, que seria Elita ou Elita, com TH no final. E o significado em inglês é winged, que seria um ser alado. Esse Elita seria um ser que tem asas. Então, alternativamente, o significado em francês seria nobre, tudo origem latina, desdobrando-se em outras línguas com a origem latina. Então, trazendo uma conotação de nobreza, elite, alguém especial. Portanto, até o doutor diz para ela, né, o cientista lá, que é especialista em cyborgs, diz para ela que você é alguém muito especial, né, muito poderosa e muito especial. O coração de Alita é um coração gerador de um vórtice de plasma, uma tecnologia que eles perderam, porque houve uma catástrofe de uma guerra que destruiu a civilização anterior, que era uma civilização mais altamente tecnológica, que hoje a terra ali embaixo, talvez não a cidade lá em cima, mas a terra embaixo não tinha mais aquela tecnologia. Isso me lembra muito o que nós vemos quando viajamos para Peru, para o Egito, que vemos ali exatamente na mesma condição que o filme mostra, que eu levo o pessoal que viaja comigo para esses locais, como é o caso esse ano, né? Vamos agora em outubro para o Egito,
Você tá vendo aí embaixo, em contato para você ir comigo para o Egito, para eu te mostrar exatamente o que acontece nesse filme A Viva em Cores, que é uma humanidade anterior existiu na Terra, altamente tecnológica, e uma catástrofe aconteceu na história da Terra, que, nossa, não está bem explicado, mas que está envolvida com a história, né, do grande dilúvio. Então, uma catástrofe ocorreu que gerou o dilúvio. Eu explico isso no curso A Verdadeira História da Humanidade, O Segredo dos Deuses, que é um curso que meus alunos e quem quiser obter é possível, né? Porque é um curso online de aulas gravadas. Logo no primeiro módulo eu explico essa questão, no segundo módulo ainda dou uma continuação nesse assunto, por sinal, no módulo 2 é uma continuação bem específica em cima de catástrofes e com várias teorias científicas, inclusive mostrando que de fato a Terra teve duas grandes catástrofes que poderiam ter destruído em duas etapas uma civilização avançada que esteve na Terra. Então esse filme faz um paralelo, de uma outra forma, com essa tecnologia, só que ao invés de destruir por completo, como aconteceu aqui na Terra, destrói parcialmente no filme, que é o mangá, né? Esse desenho em quadrinho japonês que virou filme, e mantém então um nível mais baixo tecnológico, mas ainda se podiam produzir cyborgs, né? Ciborgues, mas sem aquele nível de tecnologia, nanotecnologia de um corpo que se regenera e um coração de geração de vórtice de plasma, como é o caso de Alita. Então, o doutor diz para Alita que ela era de um tempo anterior, 300 anos antes, no mínimo, datado a partir daquela guerra que destruiu parcialmente a Terra, e que por isso ela era superior em tecnologia, algo que hoje eles não poderiam reproduzir, nem saberiam como, porque esse conhecimento se perdeu com a destruição de seres como os que ela era, e que ela é a última de sua espécie, né? Então isso é bárbaro. E voltando ao nome Alita, então, você viu o que eu falei, né? E ela era um soldado, supostamente, não se sabe ainda direito, mas só que ela fazia coisas de um soldado, né? Para proteger o que fosse correto, lutar contra as injustiças, contra os abusos, vamos assim dizer. Então, o nome dela, que o doutor deu a ela, Alita, talvez não fosse um nome ao acaso, aí deixa isso no filme, porque ela diz ao doutor, então você sabia quem eu era, só não me contou. Aí ele diz, eu não sei completamente quem você é, mas eu sei o que você representa, né? Uma coisa assim, ele diz para ela. Então, o nome que ele deu mostra quem ela é. Ali, em árabe, Ali, é um nome masculino derivado da raiz Ali, né? Que significa literalmente alto, elevado ou campeão. De fato, ela veio lá da cidade de cima. Os androides como ela, cyborgs, né? Vinham lá de cima. Então é um nome comum nos países árabes e no resto do mundo muçulmano. E há também um ponto interessante, então o nome da Alita nós vimos especificamente que se refere a asas, seres do alto, a aspectos de nobreza, ser superior, que ainda não se desvenda no filme, mas há um outro ponto no filme também, aqueles que vivem lá na cidade lá de cima, que está parcialmente destruída, mas está ainda melhor do que a parte de baixo, eles têm um ponto no terceiro olho. Então esse ponto no terceiro olho identifica os que vinham lá de cima e os que estão aqui embaixo. Tanto que o doutor que cuida da Alita, que é um personagem de altíssima qualidade, aparentemente, né? Um ser humano muito bom, com boas intenções sempre, né? Ele tinha o ponto, ele o arrancou, porque o papel dele agora é ajudar os que estavam aqui embaixo, ele não quer voltar lá para cima. Então, essa questão do ponto no terceiro olho não alude a seres iluminados, e sim a seres que se escolheram ou foram escolhidos para aquele que vê tudo lá de cima,
usa-se o termo o all-seeing eye, aquele que vê de tudo, o olho que tudo vê lá de cima, que é o Halley, né, que tem os olhos azuis. Aliás, todos têm olhos castanhos, basicamente. Ele, pelo que eu percebi, é o único que tem um olho azul, e isso é uma coisa que chama atenção, mas eu não vou discutir aqui. E olhando para baixo, vendo e até entrando na mente das pessoas, provavelmente através desse dispositivo colocado no seu terceiro olho. Então, ele pode ocupar a mente dessas pessoas, como ele faz com o vilão mais primário do filme, que é o tal do Vector. Muito interessante as jogadas com imagens e padrões. É com você, Cris. Maria, agora que tal você fazer uma análise dos diálogos para dar uma ideia da mensagem que o filme quer passar? Eu fiquei caçando os diálogos porque eu achei várias frases muito reveladoras, né? E aí, com os diálogos, nós vamos discutir melhor o que o filme quis dizer, tá? E olhando isso, eu achei o criador dos mangá, o Yukito Kishiro. E ele, então, tem algumas frases também interessantes, tem muitas, eu peguei, acho que são 3 aqui, para dar uma ideia de que ele mesmo coloca frases interessantes quando ele fala, quando ele escreve, independentemente de estar nos mangás ou não. Então, uma frase que ele escreveu em um determinado momento é: quanto menos valor tiver um homem, maior é o seu orgulho. E é verdade, aqueles que não aceitam discutir, não aceitam posição de terceiros, são, na verdade, os que têm menos valor, valor humano e valor de conhecimento. Quanto maior o conhecimento, mais se aceita uma discussão, mais se quer ver sobre outros ângulos, mais se quer construir através de uma fusão de vários aspectos, né? Então ele colocou uma frase muito interessante. Aí disse outra: a ciência, em toda a sua grandeza, ainda está sujeita à criatividade humana, porque ciência depende do ponto de vista que é ciência. Isso aqui é uma discussão também, que eu tenho categoria para ficar algumas horas em discussão. Aquilo que te é dito que é científico pode, de forma nenhuma, ser apenas um ponto de vista, uma ideia, uma tese absolutamente não comprovada. Então é algo que se coloca como criativo, esse criativo se embasa de alguma forma e depois se torna aceito no meio acadêmico por uma série de razões, muitas delas não positivas, digamos assim, porque se pagam meios para que isso aconteça, né? Então, é o que ele quis dizer: a ciência, em toda a sua grandeza, ainda está sujeita à criatividade humana. Ele foi educado. Começa no primeiro momento em que a criança tenta alcançar as nuvens. Logo, a criança aprende que suas próprias mãos não podem alcançar o céu. É um processo constante de compreensão, é um processo constante de experimento. Primeiro é uma crença, depois se faz um experimento, e isso se torna um conhecimento de acordo com o resultado do experimento, né? Então, essa mistura entre crença e o experimento acaba se tornando aquilo que eu aprendo e percebo, acaba se tornando o que se chama um processo epistemológico, epistemologia, né? Que é aquilo que eu passo a acreditar que é o conhecimento que me dá a condição de chamar, a partir dele, algo de real para mim, tá? Então, eu vou ler de novo. A ciência, em toda a sua grandeza, ainda está sujeita à criatividade humana. Começa no primeiro momento em que a criança tenta alcançar as nuvens. Logo, a criança aprende que suas próprias mãos, não podem alcançar o céu, mas suas mãos não são o limite de seu potencial, pois o cérebro humano observa, considera, compreende e se adapta. Trancada dentro da mente, são infinitas as possibilidades humanas. Então, aqui já te dá uma chamada nessas frases. O que ele deu de hálito divino, né, para Alita? O hálito divino para Alita é essa frase, né? Trancada dentro da mente. Ele é o criador. Então, esse criador
deu a Alita essa frase. Trancada dentro da mente, são infinitas as possibilidades humanas. Alita descobrirá dentro dela as infinitas possibilidades. E a partir do seu desenvolvimento, ela irá crer mais e mais em sua capacidade. Ela já tem a fé, mas lhe falta a razão. A razão vem do experimento, do processo epistemológico, onde eu vejo de forma racional, mensuro de forma racional, aplicando a lógica, aquilo que de fato é possível fazer, o que é realidade, o que eu posso fazer nessa realidade. E a partir do momento em que de fato eu conheço isso, eu passo a adquirir mais e mais condições para lidar com ela, com maior nível de poder. Mas isso só é possível quando você se projeta para a realidade. Esse é o guerreiro. A Anitta é uma guerreira. Ela se projeta. Ela se projetou e apanhou, né? Porque ela se projetou sem a razão, sem a lógica, porque ela não conhecia de fato direito aquilo que ela já poderia realizar. Mas a partir do momento em que ela começa a conhecer-se melhor, passa a trazer memórias e experienciar seu corpo novo dentro dessa condição de nova realidade, ela vai resgatando o seu poder pessoal. E mais uma frase. Como vivemos é tudo que importa. Não quem nos criou, ou de onde veio esse ser. O livre-arbítrio é o que fazemos dele. Então, o que temos que fazer nessa realidade? Aprender a viver. E viver, aprender a ser dentro dessa realidade, pois tudo que interessa nessa realidade é o exercício dela, é fluir com ela, é aprender com ela, é ser a Alita, projetar-se como um guerreiro, mas também saber o limite, observando e aprendendo com ele, porque há um limite. Eu posso ir até onde eu me desenvolvi, mas eu sei que eu tenho mais potenciais. E é aí que está o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que fazemos dele. É a minha decisão de fazer aquilo que a Alita falou, que aí vem a primeira frase dela, que eu adoro. A decisão dela de ser um guerreiro é: eu não ficarei parada na presença do mal. Então, nesse caso, ela se projeta, no primeiro momento, sem saber exatamente quais são suas capacidades, apenas acreditando que isso é o correto a fazer. E é, mas o mais correto a fazer é quando ela passa a realmente começar a se conhecer, a dominar-se para dominar a realidade. Ninguém vai dominar a realidade, vencer a realidade, sem vencer a si mesmo primeiro. Mas para fazer isso, tem que ser um guerreiro, tem que querer se projetar, fluir, sem ficar querendo perder tempo com coisas que são menos relevantes, e sim buscar a relevância no momento presente, naquilo que está na sua frente. Veja o que está na sua frente. Interaja plenamente com isto, ao invés de ficar querendo aquilo que não está aqui. Faça o seu amanhã a partir do agora. Esse é um dos pontos mais interessantes de Alita. Agora vem uma outra frase que ela disse na interação com o malvadão, né? Que é assim: você cometeu o pior erro de sua vida. E qual foi? Pergunta ele. Subestimar quem eu sou. Porque ela era um guerreiro especial. Esse que respondeu para ela, e qual foi? Foi a questão de dizer que ele não sabe, talvez também direito, embora ache que sabe quem ela é. Por quê? Porque você pode ser muito mais se você realmente sabe que é possível se transformar em algo maior,
Porque esse potencial infinito está dentro de você. É isso que ela quis dizer, subestimar quem eu sou, embora ela deva ter pensado, embora eu ainda não saiba exatamente quem eu sou. Qualquer semelhança com a humanidade atual na Terra não é mera coincidência. E o que acontece que uma humanidade que não sabe quem é, não sabe de onde veio, como é o caso de Alita, e, portanto, não tem a menor ideia para onde vai, coisa que Alita sabe. Qual a diferença do ser determinado, autodeterminado, e um ser resignado, que aceita não ser nada, um ser sem poder, um pobre coitado que vive na miséria, né? Aceita isso e se submete a isso, tem baixa autoestima. É um prato cheio para os dominadores, igual o do filme, daquele que fica olhando de cima, e mantém uma humanidade em condições de subespécie. Mas a usa, jogando um jogo com ela, sempre de submissão. Qual a diferença da humanidade que temos hoje da Terra, que nós temos hoje uma coisa parecida com o do filme, né? Gente perdida que não sabe o que faz, recebendo informações, engolindo qualquer coisa que lhe é dito, acreditando em qualquer coisa que lhe falam, porque não tem informação, porque também não busca, né? Fica acomodado numa zona de conforto, acredita que naquela história que lhe contaram e acabou. Qual a diferença? É que esses não são guerreiros. O guerreiro não é só o que sai dando tapa. Se necessário, vai dar, no mal. Como ela falou, eu não me deterei perante o mal. O guerreiro é o que busca a verdade, é que tem o impulso de encontrar essa verdade, em que ele não está parado, que tem o viriá dentro de si para se tornar um viriá desperto, tem o vril, né? Que busca, que impulsiona naquele fogo do seu dragão interior, metáfora, tá, pessoal? Esse fogo o leva para o impulsionamento de não estar aceitando uma condição de ser um escravo. Porque ele sabe que ele é Alita, um ser nobre, um ser divino, um ser que também tem asas, mas que não sabe mais fazê-las voar. Tá? Então, essa frase é bastante interessante. Aí tem uma conversa entre os malvados, alguma coisa assim, e diz assim, sobre Alita, eles conversam. Ela ameaça a ordem natural das coisas. Por isso ela é perigosa, ela tem que ser contida, ela tem que ser morta, né? Desligada. Por quê? Porque a ordem natural das coisas não é a ordem que eles, os malévolos, querem. A ordem natural das coisas para eles é a ordem que eles, como demiurgos, impõem para a Terra. Então, aquele que é o Viriá desperto, embora não totalmente, mas que tem o impulso, né, para encontrar a verdade e não se deter na frente do mal, é uma ameaça para as coisas deles, dos demiurgos, que querem impor a inversão de valores e o aprisionamento para aqueles que não querem despertar. Aí vem mais uma frase. Você me contou a história da guerra, quando o chão tremia e os céus ardiam, diz Alita. Dos que sobreviveram, que acordaram para um mundo diferente, onde os fortes se aproveitam dos fracos. Mas não é assim que deve ser. Claro que não! Só que para isso tem que acordar ao recado da Alita e tem que fazer alguma coisa a respeito e não ficar esperando que alguém venha lá de cima. Agora a moda antes Jesus tinha que descer, agora a moda é a nave espacial, da galáxia lá, a Federação Galáctica vai vir nos salvar. Acorda! É você que tem que fazer esse trabalho. Nós temos que fazer esse trabalho. Ninguém vai fazer esse trabalho para você. E se você acha que alguém vai fazer, você está caindo novamente, literalmente, no conto do vigário.
Aí vem mais uma frase. Quando eu te encontrei, o seu cérebro genuinamente humano estava milagrosamente intacto. Isso é o doutor para ela. E a frase é o seu cérebro genuinamente humano. Esse cérebro genuinamente humano, com pouca ou nada, nenhuma influência, nesse caso dela, da inteligência artificial, permite que ela possa resgatar o seu valor, porque a única coisa que ela tem de inteligência artificial é a inteligência artificial do corpo robótico, mas não no cérebro. Enquanto a humanidade não tiver nada que influencie o seu campo de percepção e pode usar os seus 5 órgãos sensoriais, embora no caso dela o tato, né, é robótico, mas possa utilizar os seus órgãos sensoriais para perceber a realidade que está à sua frente, ela não estará totalmente presa. Ela terá uma chance, que é o caso da Lita. Mas a partir do momento em que o homem passar a interagir com a inteligência artificial na mente e a percepção de realidade, o processo de aprendizagem epistemológico, sofrer a interferência de um outro campo de percepção, que será associado ao seu, natural, literalmente, já era. A chance de um processo de ascensão de consciência se vai, a menos que isso seja feito por grupos que tenham total interesse no desenvolvimento humano, que é o que nós não temos na Terra hoje, porque o próprio homem não tem interesse no desenvolvimento do seu colega ao lado. Imagina os que dominam a Terra. A Alita fala uma outra frase muito bonita que chacoalha qualquer um, porque é o que acontece conosco. A maior solidão é não saber quem é você. E as pessoas pararam de perguntar a si mesmos quem sou eu, porque isso era moda, né? No passado da humanidade. Quando a filosofia, que é isso, pergunta quem sou eu, o que eu faço aqui, por que estou aqui, né? Essas perguntas básicas filosóficas deixaram de ser feitas, porque o momento que nós temos filosófico é o contra-filosófico, é simplesmente vamos comprar, pagar as contas. Vamos nascer, casar, ter filhos, pagar as contas e morrer. Então, a questão maior, essa questão de aprendizado, muitos, boa parte, não mais questionam e caíram na rede de viver uma consciência animal, que é eu sobrevivo, eu procrio, no máximo sobrevivem minhas crias e no máximo o meu clã. Essa consciência está muito assim hoje. Você vê isso quando as pessoas falam muito e fazem pouco em relação a uma humanidade se unir para assumir o seu poder pessoal. Nunca vi tanta gente separada do outro. Por quê? Porque a articulação que é feita é uma articulação que está levando mesmo a um adormecimento, enquanto o impulso é de despertar. Esse é o impulso natural que está sobre nós agora. A ação contrária está fazendo a ação, bem com essa mão, né? A ação contrária, que é uma ação negativa de garra mesmo, está prendendo a humanidade, ao contrário de libertá-la. Pois é. Por quê? Porque você está confortavelmente adormecido, né? Não quer dizer você, de maneira figurativa, você que está me ouvindo, talvez, né? Não seja esse o caso, mas de muitos que você conhece, talvez sim. Outra frase. Eu não sei quem eu sou, diz a Lita. Eu sei disso. Acho que é o doutor. É a arma mais avançada de todos os tempos. Não lembro quem falou isso para ela, mas eu acho que foi o doutor. Esse corpo, eu sinto um vínculo que eu não consigo explicar, diz a Lita sobre aquele corpo nanotecnológico que ela resgata, leva para o doutor e ele implanta nela, que é esse corpo que dá a ela o poder original que ela tinha. O nome desse corpo é Berserkir. Berserkir.
é com K até. Esse é um corpo que tem o nome de um grupo viking, guerreiros vikings, altamente poderosos, chamados mais poderosos, belicosos guerreiros vikings. Então, o corpo dela dá a ela a capacidade de destruição e de combate, né? Nesse paralelo pela palavra, né? Aí diz a frase também: isso, o Berserkir, é apenas uma casca. Esse corpo, né, o Berserkir, não é bom nem ruim. Para que ele seja bom ou ruim, isso depende de você. Aí entra o livre-arbítrio que nós discutimos. Mais uma frase. Ela é a última dos seus. Ela possui tecnologias perdidas há 300 anos. Então, mais uma frase. Ela ameaça a ordem natural das coisas, nós vimos por isso. Eles virão atrás de você, diz o doutor. Terei que enfrentá-los sem medo, diz ela, porque se tiver medo, vai perder. Então, a coisa mais importante, então, é esse coração, né, de plasma que se torna muito mais poderoso e faz com que ela se torne poderosa quando ela ativa a memória, quando ela consegue um resgate de memória daquilo que era ela, dá uma aceleração, o coração a torna poderosa. Então, você vê que a memória ativa um processo especial. Quando ela resgatar a memória, isso acontece conosco, pessoal. Quando resgatarmos a memória, que sejam fragmentos maiores do que hoje, que é quase nenhum, porque temos implantes de memórias falsas na nossa mente, memórias falsas com uma falsa história da humanidade, memórias falsas com relação a quem nós somos, memórias falsas com relação a quem nos criou, o nosso corpo físico, né? Quem fez esse corpinho físico? O que fazemos nessa realidade? Tantos implantes de memórias falsas que nos descapacitam. Como ela, quando esses flashes forem ativados, no nosso caso aqui, eles não virão de graça. Eles virão porque você começa a tomar conhecimento sobre a verdadeira história da humanidade. E isso vai reempoderando. E aí gera duas classes de pessoas. Os que se tornam guerreiros, porque vão reempoderando, e os que então têm medo e saem correndo, esbravejando contra o processo, porque tem medo de ter que assumir uma postura corajosa e brava, por agora saber verdadeiramente quem é. Esse é o objetivo do meu curso, Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, e é o objetivo também dessas viagens que eu faço a sítios arqueológicos importantes, começa agora de outubro, né? Que eu vou levar o grupo que quiser, para que você possa lá resgatar uma memória, ao ouvir uma história diferente daquela que te contaram. Tem uma conversa interessante aqui, que eu não lembro agora se é com o doutor ou com o namoradinho dela. Então é assim: eu sou apenas uma garota insignificante. Quando ela não tinha a menor ideia, logo no começo do filme, que ela, né, de quem ela era. Aí ela ouve a seguinte frase: é isso que querem que você pense. Veja bem, esta frase, essa conversa tem tudo a ver com a tua história. Você aí que está me vendo agora, me ouvindo. O que querem que você pense é que você é insignificante. E você provavelmente se acostumou a achar que isso é muito confortável. Então, será? Será que não é melhor você resgatar a memória que você perdeu? E você, Cris? É com você. Maria, se juntarmos os dois últimos programas que fizemos analisando o filme Glass, Vidro, aí também de 2019, e esse, o que está dando para perceber, é que nos leva a entender melhor o mundo onde vivemos. É isso mesmo, Maria? É isso, Cris. O que está acontecendo nesses filmes é que eles estão nos mostrando que há um jogo. Por que estão mostrando? É uma longa discussão, né? Uma delas é porque interessa os que despertam, aqueles que podem despertar, interessa muito para eles, abrir aspas, fechar aspas.
E os que também não despertam e não têm interesse em despertar também serão usados de alguma forma. Então é assim, parece que está sendo dada a chance de um caminho de Y, né? Uma torre só de humanos recebendo o mesmo campo de informação, aonde uns estão começando a entender que tem algo além daquilo que me contaram e eu sou talvez algo além daquilo que me disseram, e outros que estão, não, deixa disso, Big Brother, vamos pro funk, vamos cervejinha, churrasco, futebol, novela, e só isso tá bom. Entendeu? É isso assim, você tem dois tipos. Então, um tipo continuará sendo usado, o outro tipo também vai ser usado, mas entrará em outro nível, porque eles precisam serem substituídos, porque eles morrem. Então, esses outros que substituirão, eles tentarão corromper para que substituam a eles no futuro. A questão é, a que nível de despertar estarão indo as pessoas? E a que nível de ética que tem a ver com essa torre de consciência que se forma quando você toma a ciência de quem você verdadeiramente é? A que nível de ética estará você para poder ou não ser levado para o lado dark, né, dark side da força? Aí vem a discussão entre um Anakin Skywalker poderoso, mais corrompível, ou um Luke Skywalker, que ainda não sabia de todo o poder que tinha, mas já sabia que tinha um poder, né? Mas que não era corruptível. Isso na série anterior, né? Porque depois destruíram o personagem do Luke Skywalker nessa nova edição, onde o Luke Skywalker foi destruído pela produção do último filme. Discutindo aqui Guerra nas Estrelas, né? Mas então o que interessa é dizer assim, o que nós esperamos para a Terra? Qual é a esperança para a Terra? Esses que não serão corruptíveis, esses que não serão distorcidos, esses que não serão levados para o lado negro da força. Esses incomodarão. Mas esses serão alitas, esses serão Luke Skywalkers, esses serão aqueles que realmente, ou princesas Leias, né? Esses serão os que dirão a frase: eu não me deterei na frente do mal. Espero que tenhamos muitos mais desses, Cris, né? Muitos mais, porque a Terra precisa daqueles que possam mostrar que há uma saída. Então é isso aí, pessoal. Um recadinho forte sobre o filme Alita, que se junta com a ideia do filme Glass, né? Que foi a última resenha que está no nosso canal, da Cris, o Cron TV e o meu, o Sol Negro 11, Maria Pereda, tudo junto. E também convido vocês a conhecerem minhas páginas da internet, que estão sendo colocados endereços aí, onde vocês podem conhecer onde estão os meus cursos, todos eles, tanto os presenciais como os gravados, e também as viagens. Quem quiser ir comigo, esse ano vai ter só o Egito, mas vamos, no final do ano que vem nós vamos fazer 2, e isso estou programando ainda. Então, muito obrigada, um abração para você e até o próximo programa Despertos. Fique com a Cris agora. E eu achei tão peculiar esse filme, mas tão realista ao mesmo tempo que seja uma ficção. Bom, filosofia, realidade e ficção se misturam aí neste filme, que inicialmente poderia até ser voltado a um público específico. Alita rompeu barreiras, atravessou fronteiras, ultrapassou o limite entre a ficção e a realidade. Não seria incrível se todas aquelas tecnologias de ficção se tornassem realidade? Pois é. Infelizmente, nem tudo é possível por enquanto, porque, como Alita, precisamos descobrir quem somos nós e que trama estamos envolvidos. Temos em tudo oposições entre verdadeiro e falso, realidade e ficção, mas de alguma forma alguém deseja que conheçamos a verdade e que ela venha à tona e possamos juntos ultrapassar nossas barreiras de corpo, mente e alma, pois dessa forma interferiríamos na pseudo-realidade criada pelos pseudos donos do mundo.
esses que querem que saibamos a verdade, trabalham com essa realidade para que nós venhamos transpor as barreiras entre o real e a ficção, o verdadeiro e o falso. Como Alita, somos todos especiais e espaciais. O fato é que o sistema faz de tudo para que não aceitemos e nem assumimos isto. A mudança tão necessária para o mundo depende de assumirmos a tal ficção. De fato, é a nossa realidade. Porque, de certa forma, precisamos acessar nossas memórias multiexistenciais para sermos heróis de nós mesmos e compreendermos o sentido de unidade. Você deseja mudanças? Seja e assuma a mudança que você deseja. Existe uma estranheza em todos nós, como em Alita. Afinal, será que não somos meio ciborgues ou avatares vivendo e experienciando este mundo humano? Será também que não somos episódios isolados de uma grande história? Fica aí a questão. De que lado da força que nós estamos atuando? De que lado da força você quer atuar? Gratidão, pessoal, uma honra enorme estar com vocês. Até o próximo Despertos.